Esse tema que me proponho a refletir, ele tem um caráter muito significativo para todos nós, e especialmente a família espírita. Todos nós que estudamos a doutrina espírita temos muito conhecimento, mas então a reflexão é fazermos com que esse conhecimento passe para o nosso proceder no dia a dia, nas nossas relações, para que a gente possa, ao final desta existência no mundo físico, quando retornarmos à pátria espiritual, que possamos olhar para trás e verificarmos o quanto avançamos nesta existência, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais que nos permitiram reencarnar neste momento, para que a gente então possa mostrar o quanto nós crescemos. Vamos começar com essa definição do que seja a educação. Isso está lá no livro SOS Família, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, no capítulo Educação. E Joana de Ângeles faz então essa observação, que a educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Então nós vamos verificando que esse processo educativo, ele vai nos ajudar internamente, e nesse processo nós vamos então interagir com a comunidade onde nós estamos, que vão motivar o crescimento e a evolução do indivíduo, dos indivíduos. Vamos pegar esse comentário de Allan Kardec, que ele faz na continuidade da resposta na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, quando ele coloca ali que esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Vamos refletir um pouquinho sobre essa observação que Kardec nos faz. Ele está dizendo que é importantíssimo que nós transformemos este processo educacional em ações, né? Porque eu vou usar um exemplo muito simples aqui, que imagino que todos já tenham ouvido falar sobre esse assunto, mas eu acho importante que a gente vá pontuando durante os nossos comentários, durante as nossas reflexões, para que a gente realmente apreenda tudo isso e fixe isso no nosso íntimo. É como se eu tivesse na condição de pai, estou ensinando o meu filho, e que é o que todos nós fazemos, nossos filhos, né? Os nossos netos, os nossos sobrinhos, nós sempre orientamos para que sejam pessoas honestas, que falem a verdade, né? E aí eu estou num determinado momento, descansando de um dia de trabalho, com seus problemas inerentes às relações que nós temos hoje neste mundo, com algumas dificuldades que vivenciamos, e eu quero descansar. Toco o telefone e alguém quer falar comigo. O telefone toca, o meu filho vai lá, pega o telefone e ouve que alguém deseja falar comigo. E eu digo para ele dizer que não estou. Qual é, na cabecinha dessa criança, como se processa essa realidade? Porque eu, no primeiro momento, digo que ele deve falar a verdade, que ele deve ser uma pessoa honesta. E no segundo momento eu mostro uma façanha, eu mostro um lado que contradiz exatamente esse discurso que eu sempre falo a ele. Então, é isso que Kardec coloca nesse seu comentário, que a gente precisa tomar muito cuidado entre o discurso e a prática. E aí, na pergunta 914, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: fundando-se o egoísmo no sentido de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E a resposta que ele recebe: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então nós vamos verificando que Kardec trabalha nessas perguntas, nesse processo que nós estamos fazendo reflexão agora, que a educação é extremamente importante. E aí eu pegaria esse texto que, na pesquisa que fiz sobre esse tema, desse cientista social chamado Jacques Delors, ele faz um relatório que
vai mostrar exatamente a necessidade da educação. E esse relatório foi feito por uma comissão especial da Unesco, que é um órgão das Nações Unidas, ligado à educação, à ciência e à cultura. Esse relatório ele foi feito em 1998. Não é um espírita falando, é um cientista social que vai apresentar para nós um documento chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, que depois então se transforma num livro que esse companheiro, este cientista, publicou depois, né? Educação, um Tesouro a Descobrir. E aqui tirei alguns pontos desse relatório para que a gente possa refletir sobre a importância da educação. Ele vai dizer que a educação deve estar comprometida com o bem-estar sociomoral. Ou seja, eu tenho que criar condições, a educação precisa criar condições para que haja esse bem-estar do ponto de vista sociedade e do ponto de vista moral, que vai bem ao encontro daquilo que Kardec coloca na pergunta 914. Objetivo: espalhar luz e semear ideias. Esse é o objetivo da educação, de fazendo com que a gente, através do processo educacional, nós vamos adquirindo conhecimentos e a partir da aquisição desses conhecimentos, nós vamos iluminando o nosso caminho, nós vamos modificando as nossas ideias. A educação tem que ser continuada, é um processo contínuo. Nós sempre estamos aprendendo, seja lá o que for que eu esteja buscando. Cooperação internacional. A educação precisa estar ligada a esse processo na cooperação internacional. Ela precisa ajudar aqueles que não têm condições, muitas vezes, de ter acesso a essa realidade. A educação tem que ter um desenvolvimento autossustentado e, principalmente, educar para o desenvolvimento humano. Então, este cientista, ele aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares que são concomitantemente pilares do conhecimento e pilares da formação continuada. Então, vamos aí analisar quais são esses pilares. Vamos lá. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 4 pilares que vão, então, proporcionar essa realidade da educação para o século XXI. Infelizmente, nós não temos tempo suficiente para tratarmos com uma certa profundidade cada um desses pilares. Vamos hoje nos ater ao conhecer e ao fazer. Vou dar uma ideia muito rápida do que seja o aprender a conviver e do aprender a ser. Mas o nosso objetivo principal hoje é trabalharmos aprender a conhecer e aprender a fazer. Então, o primeiro pilar, o aprender a conhecer, exige uma atitude ativa. Eu preciso buscar o conhecimento através do estudo, através da pesquisa, através do esforço intelectual para obter respostas. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, eu não estou dizendo do sofá da minha casa. Eu estou falando de que eu tenho que buscar, eu tenho que ter essa inquietação na busca de respostas, na busca do conhecimento que me fará ter uma visão diferente das coisas. Eu vou me libertar dos preconceitos, porque é através do conhecimento que eu me liberto dos preconceitos. Né? Porque quando eu conheço, eu sei me posicionar, eu sei a origem e o destino das realidades que nós estamos falando. Nós temos que buscar, através do conhecimento, o afastamento do ceticismo, que tudo engessa, que tudo nega. Temos também essa realidade da abertura para o novo, ou seja, toda vez que eu vou aprendendo, eu vou buscando novos caminhos, na busca séria do conhecimento. E aqui eu faço então a observação que eu acho importante neste momento. Os centros espíritas, eles oferecem a todos nós essa possibilidade do estudo, a possibilidade da pesquisa nos grupos de estudo, quando um companheiro se prepara para fazer um seminário, para fazer uma palestra, nós vamos buscando essas informações e nós estamos buscando informações sérias. Por quê? Porque nós vamos nos debruçar sobre os livros da codificação e as obras subsidiárias que nós temos, e aí nós vamos então nos aprofundando em determinados temas e vamos aprendendo a conhecer tudo aquilo que
os espíritos, né? Esses nossos irmãos do outro lado da vida, que nos trazem de conhecimento através das suas psicografias, através das suas mensagens psicofônicas e de outras situações que a gente acaba tendo contato. Por quê? Porque o conhecimento ele faz com que eu vá evoluindo a minha consciência crítica. Eu vou melhorando a minha capacidade de tomar decisões, o meu livre-arbítrio. Isso faz, então, com que eu vá me tornando cada vez melhor. Vamos pegando essa mensagem do Cristo de conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso está lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. O aprender a fazer. O aprender a fazer, ele exige coragem de correr riscos, né? Errar na busca de acertar. É nós, no nosso processo de aquisição do conhecimento, das nossas ações, de colocar no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente aprende, a gente às vezes ainda comete alguns erros. O problema que eu entendo não é errarmos, o problema é como eu conserto esse erro, né? O fazer, eu vou descobrir novos métodos, novas maneiras de fazer as coisas. Eu vou superar os preconceitos, como já foi falado. Eu vou superar o conhecimento teórico. Eu saio da teoria e vou para a prática, né? Eu semeio novos caminhos. É a coerência entre o conhecimento e a ação. É aquilo que nós demos um exemplo agora há pouco. Eu falo alguma coisa, mas depois, na hora que eu vou colocar isso em prática, eu tenho que ter essa coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Muito será pedido a quem muito foi dado. Está em Lucas, no capítulo 12. Conhece-se a árvore pelo fruto. Está em Lucas, no capítulo 6. Faz isso e viverás, também em Lucas, no seu capítulo 10. Então, aprender a fazer não basta o domínio das informações e dos conceitos. Se nós olharmos o nosso dia a dia, nós vamos verificar que nós temos uma quantidade enorme de informações que chegam a todos nós pelos mais diversos meios que nós temos hoje. Facebook, Instagram, WhatsApp, notícias que nos chegam de todas as formas. Então nós temos uma quantidade enorme de informações, mas eu preciso fazer com que estas informações, não essas informações que eu estou dizendo, mas as informações que eu tenho no bem, para que eu consiga transformar isso na realidade. Porque se eu recebo esse monte de informações e não faço nada, isso é mera informação. Eu preciso transformar informações em coisas úteis, que vão fazer com que eu faça essa análise de que nós, como seres conscientes que somos, avaliamos, refletimos, medimos, ajustamos, redirecionamos e transformamos os nossos pensamentos e ações. Se nós fôssemos aqui agora nos adentrar, refletirmos a respeito dos pensamentos, nós verificaríamos que o pensamento ele é muito mais físico do que a gente imagina, ele é muito mais forte do que a gente imagina, mas não é esse o nosso objetivo hoje. Porque, evidentemente, nas nossas múltiplas experiências reencarnatórias, esse processo de reflexão, medida, o ajuste, redirecionamento e transformação fazem parte do nosso processo educativo através das nossas provas, das nossas expiações que vivemos nas nossas existências espirituais, né? Em todas as indas e vindas que fazemos no mundo espiritual, também com as nossas missões. Nós vamos verificando então que aí, quando nós olhamos essa parábola do bom samaritano, em que nós vemos o fariseu cheio de teoria acerca da salvação, mas quem faz algo em relação àquele que está caído no terreno é o samaritano. Então nós vamos verificar que só o conhecimento ele não basta para que eu busque uma nova maneira de ser. Eu preciso me esforçar para que isso ocorra, porque eu preciso ter essa harmonia entre o conhecer e o agir. Vamos olhar agora desse processo de crescimento em relação à lei do progresso. A lei do progresso é um processo contínuo de crescimento e aprendizagem. Eu tenho nas minhas existências ações boas, ações não tão boas, que vão fazendo com que eu vá interferindo, sendo atingido por esta lei
lei do progresso, e pela lei de causa e efeito. Tudo isso vai fazendo, então, que eu vá adquirindo as minhas experiências, as minhas ações boas e as minhas ações não tão boas. E essas experiências, então, vão me ensinando, vão me corrigindo, vão me renovando, vão me restaurando, aperfeiçoando. E a partir de um momento desse nosso processo de aquisição desse conhecimento transformado em ação, nós vamos conquistando, então, o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos percebendo que há, sim, uma lei que interfere nesse processo de crescimento, que é a lei do progresso, como disse, além de outras que também afetam diretamente esse processo. Mas vamos pegar então agora aqui essa evolução anímica. Evolução anímica é aquela do corpo físico. A antropologia nos mostra que nós já evoluímos das condições físicas do planeta. Houve já uma modificação. A Terra, quando nós lemos ali no livro A Caminho da Luz, nós vamos verificando que a espiritualidade vai nos mostrando todo esse processo pelo qual o planeta foi se transformando para, num determinado momento da sua existência, ter condições de receber aqui a vida. Começa com a vida mais simples, né? E vai então tendo a vida sendo evoluída neste complexo até termos as condições de habitar por seres já no sentido dos homens, né? Aí nós vamos verificando que essa Terra começou como um planeta primitivo, depois nós passamos pelo planeta de provas e expiações, que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra, e se nós olharmos o planeta hoje, comparado com as descrições que nós temos por esses antropólogos, que nós temos pelos cientistas que analisam esse tipo de realidade, nós vamos vendo que a Terra evoluiu muito, preparando para receber espíritos adequados a essa realidade. Mas nós estamos no processo ainda, num processo evolutivo de planeta, porque nós estamos já vivenciando a saída de um planeta de provas e expiações, a Terra, e nós já estamos adentrando a condição de um planeta de regeneração, que é um planeta onde terá outras condições físicas, né, que para poder receber espíritos já com uma outra característica moral no ponto de vista evolutivo. Nós vamos verificando, então, que houve a escala da ascensão do corpo. Nós perdemos as feições bestiais dos trogloditas. Se nós olharmos aquilo que a ciência nos mostra, como éramos há alguns milhares de anos atrás e como somos hoje, nós vamos verificando que nós mudamos bastante. Perdemos essas funções, né, essas feições bestiais. Nós já perdemos a amoralidade dos bárbaros, nós evoluímos muito, ainda temos muito a evoluir, mas nós já não somos mais aqueles bárbaros do passado que matavam pelo prazer de matar. Mas isso como coletividade. Hoje nós temos ainda alguns irmãos que se perdem por esse caminho, mas já não é uma característica das pessoas, dos habitantes do planeta. A incipiência dos selvagens, nós já evoluímos muito em termos de racionalidade, nós evoluímos bastante em relação a esse progresso intelectual versus o progresso moral, em relação às nossas leis, né? Nós tínhamos leis há muito tempo atrás em que o mais forte é que impunha as suas leis. Então era uma ciência sem consciência. Quando nós olhamos a evolução desse processo nas leis, nós vamos verificando que naquele momento nós tínhamos leis egoístas. Por exemplo, no nosso país, nós já tivemos leis que permitiam que nós tivéssemos escravos. Era lei. Se eu tivesse escravo, eu estava dentro da lei. Mas nós vemos, evidentemente, que isso era uma lei extremamente sem nenhum tipo de consciência, que discrimina pessoas pela sua cor. E, na verdade, nós vamos percebendo que isso já não é mais o normal nessa realidade. Acontecem esses problemas ainda? Acontecem, mas eles são muito mais segregados, muito menores do que era num passado, aliás, num passado muito recente. E a nossa evolução espiritual? Falamos da evolução do planeta, nós falamos da evolução do corpo, né? Do corpo físico, e agora a evolução desse ser espiritual. Os imortais nos mostram que, por determinismo divino, seremos perfeitos. Todos nós temos dentro de nós a semente da perfeição.
E essa perfeição, essa semente desabrochará a partir do momento em que eu lhe dê condições adequadas para que ela possa desabrochar. E quais são então essas qualidades ou essas condições para que essa semente desabroche? É quando eu vou colocando no meu dia a dia os ensinamentos do Cristo. Quando nós olhamos a lei máxima de Jesus, fazer ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, quando nós conseguirmos aplicar isso no nosso dia a dia, em que eu desvisto daquilo que eu tenho muitas vezes direito, para que eu possa dar a alguém uma condição melhor, não tenho mais o egoísmo dentro de mim, não tenho mais o orgulho, nós vamos percebendo então que este processo é um processo que fará com que essa semente da perfeição comece a desabrochar. Que os espíritos não retrogradam, ou seja, conquistas que eu já tive, eu não as perco. Então esse também é um processo que está sendo administrado ou sendo afetado pela lei do progresso. O progresso se dá pelas qualidades morais e pela inteligência. A fixação das virtudes no ser espiritual, a partir do momento em que isso é conquista, eu vou então avançando passo a passo na senda do bem. Qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta que Kardec recebe na pergunta 785: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, se nós formos olhar as nossas existências atuais, nós vamos verificando que intelectualmente nós já evoluímos nesta existência pelo conhecimento. Nós fomos adquirindo conhecimentos que faz com que nós, hoje, sejamos melhores do que éramos há alguns anos atrás, Mas nós, como é colocada por esta resposta que o Espírito de Verdade coloca, nós apresentaremos o progresso a partir do momento em que nós começarmos a demonstrar este progresso moral nas nossas relações. Em função disso, nós ainda temos fome no mundo, nós ainda temos a violência, nós ainda temos o abismo entre os países ricos e os países pobres. Quando nós estudamos ali no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala sobre as leis morais, nós vamos verificar ali que existe uma lei chamada Lei de Sociedade. E quando nós estudamos essa lei, nós vamos verificando que esses pontos ainda são pontos que nós, humanidade, permitimos que ocorram. Porque, na verdade, o mundo produz quantidade suficiente de alimentos para alimentar todo mundo. Mas, evidentemente, em função de uma série de realidades, dessa falta de evolução moral, da fraternidade, da solidariedade, da misericórdia, nós ainda temos esses pontos ainda muito difíceis de nós colocarmos em prática aquilo que a gente tem em teoria. Então nós vamos verificando que a proximidade temporal das bombas de Hiroshima e Nagasaki e os horrores da Segunda Guerra Mundial, uma guerra devastadora na humanidade, e se nós formos verificar o porquê que elas ocorreram, sempre está por trás destas guerras e de outras guerras que se nós formos estudá-las, nós vamos verificando que existe sempre ali o orgulho e o egoísmo. Eu sou mais forte que você e você tem aquilo que eu quero. Se eu sou mais forte que você, eu vou tomar. Então nós vamos percebendo que neste processo nós vamos mostrando que ainda nós temos grandes dificuldades para aplicar no nosso dia a dia este conhecimento. O comunismo caiu sem trazer a igualdade. O capitalismo ainda mata de fome os mais pobres. E nós vamos verificando que tudo isso acontece por quê? Porque falta solidariedade, porque falta fraternidade e porque falta amor ao próximo. Isso vai fazendo então que eu a cada vez mais ainda verifique que o orgulho e o egoísmo ainda estão presentes nas nossas relações. E aí Kardec pergunta, na pergunta 918, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então nós vamos, evidentemente, é uma resposta muito, muito interessante, ela é longa, Eu tirei aqui alguns pontos somente para que nós façamos a nossa reflexão. O espírito prova quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus.
pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Eu entendo que muitos de nós já não fazemos o mal com a intenção de prejudicar ninguém. Às vezes nós praticamos o mal, muitas vezes, porque eu entendo que aquilo que está acontecendo não tem nada a ver comigo. Então eu me afasto. Né? E isso não é o suficiente, porque muitas vezes eu não pratico o mal por conveniência ou por conivência. O mal está acontecendo ao meu lado, mas eu não quero me envolver. Eu não estou praticando o mal. O mal está sendo praticado por uma outra realidade, numa outra circunstância. Mas eu poderia fazer algo, mas não faço. Porque eu não quero me envolver, seja lá por quais razões, eu não faço isso. Mas a pergunta e a resposta levam exatamente a esse aspecto. Se nós fizermos todo o bem que nós podíamos, que estivesse ao nosso alcance de fazer. Porque enquanto eu ainda não sair dessa condição de não fazer o mal, mas não fazer todo o bem que eu poderia, eu ainda não atingi este progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita. Nós estamos falando aqui de hierarquia espírita naquelas perguntas do Livro dos Espíritos, de perguntas de 100 a 113, quando Kardec está trabalhando ali o quê? As ordens espirituais. Os espíritos de terceira ordem, os espíritos de segunda ordem e os espíritos de primeira ordem. Terceira ordem são os espíritos imperfeitos, com as suas características que ele vai colocando ali no livro. Lógico, não são características que estão fechadas, mas no sentido de nós tenhamos uma ideia para podermos olhar o que acontece no universo, no nosso mundo, e nós vamos verificando que ainda muitas daquelas características estão presentes na humanidade. Quando nós olhamos ali nos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, nós vamos verificando ali agora uma série de outras características que se contrapõem aos da terceira ordem. Isso vai mostrando, então, essa hierarquia, esse processo evolutivo, passo a passo de crescimento. E os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos perfeitos. Então, nós vamos, nesse processo, avaliando esta realidade. E nós vamos entendendo, então, por que o Espírito Verdade, nesta resposta, vai colocando essas características. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, faz o bem pelo bem, faz o bem sem pensar no retorno. Eu faço algo, mas eu não espero nada em troca. A resposta daquilo que eu faço para alguém, a resposta que eu vou obter depende do outro, não depende mais de mim, mas a minha parte eu fiz. É bondoso, é humanitário, é benevolente, é indulgente, não é vingativo, perdoa. Quando nós olhamos esses 3 itens que estão aí, nos remete exatamente à pergunta quando Kardec faz o Espírito Verdade, de como é a caridade entendida por Jesus. E ele vai obter como resposta que é a indulgência, a benevolência e o perdão. E nós vamos verificando ainda que nós temos ainda grandes dificuldades em relação a isso. Né? Essa caridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós já, quando estudamos a doutrina espírita, essa resposta é uma resposta que todo espírita tem. Né? Que a caridade entendida por Jesus é a indulgência, a benevolência e o perdão. E aí eu vou olhar o que acontece em relação ao conhecimento teórico e em relação ao conhecimento prático. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples, talvez pueril, mas para a gente poder entender o que eu estou tentando colocar nesta reflexão. Nós estamos vivendo agora uma época de mudança de estação. Então a gente começa a olhar o nosso guarda-roupa e a gente vai verificando que no nosso guarda-roupa nós temos roupas lá que já não fazem mais parte dessa estação, ou a moda já mudou o tecido, mudou a cor, mudou o tipo de corte, e aí então, mas eu sou uma pessoa que gosto de andar na moda e eu preciso de espaço no meu guarda-roupa para então comprar roupas novas. Mas eu tenho no meu íntimo que eu preciso então, sendo uma pessoa caridosa, dar essas roupas para alguém. Então, normalmente a gente faz o quê? Eu pego essas roupas e vou levar lá no centro espírita para entregar isso para aqueles irmãos que necessitam dessa realidade ainda. E eu levo a minha roupa, aquela que eu comprei com tanto carinho, que usei com carinho, e vou dar para alguém utilizar essa roupa. E aí eu pego esse meu bem e dou para alguém que está lá para receber.
Quando eu faço isso, no meu íntimo, eu acho que a pessoa que recebe deve me agradecer, porque eu estou dando uma coisa minha para ela. E aí eu pergunto, se essa pessoa não te agradecer, se essa pessoa disser que ela não usa aquilo nem para limpar chão, qual é o meu comportamento frente a essa realidade? Eu entendi pelo estudo que a caridade é essa indulgência, essa benevolência e é esse perdão. E alguém me vem com essa resposta, esse posicionamento naquele momento. Como é que eu vou me posicionar em relação a isso? Como é que eu enfrento essa resposta? Eu posso responder em duas situações. A primeira delas, é ingrato, nunca mais te dou nada. A segunda, me desculpe, a próxima vez então eu verificarei algo que você realmente goste. Qual das duas está de acordo com o conhecimento? Benevolência, indulgência e perdão. A primeira ou a segunda? Então nós vamos percebendo que eu ainda muitas vezes tenho internalizada a resposta, o conhecimento, mas eu ainda tenho dificuldade de transformar esse conhecimento em ação. Por quê? Porque tem uma interferência nesse processo, que é alguém me dando um retorno que não é aquilo que eu gostaria de ouvir. Então nós vamos percebendo que esta dificuldade entre saber e fazer é o grande passo para que a gente possa avançar na senda do bem, para que nós possamos avançar neste caminho que nós temos todos de evolução, que nós estamos todos fadados. A dificuldade está em eu decidir qual é o caminho que eu quero seguir. Um caminho mais curto ou um caminho mais longo? Porque ele vai dizer, enfim, respeitem, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Exatamente o ensinamento do Cristo. Fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. E percebam que não é eu fazer a ele dar a resposta a ele do que ele me fez. Eu faço a minha parte e cada um responde pelos seus atos. Se o outro é mal educado, se o outro é ingrato, é problema dele, não é problema meu. Agora, se eu sou mal educado, se eu sou ingrato, aí o problema é meu. Porque eu ainda estou respondendo ao mundo aquilo que o mundo me oferece. Então nós ainda estamos aguardando, nós não estamos ainda aplicando esse conceito de fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Nós falamos, então, desses 4 pilares, vamos falar rapidamente também sobre o aprender a conviver. Implica em construir uma identidade própria e cultural, situar-se com os outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Está em Mateus, no seu capítulo 7. Então, esse aprender a conviver consiste em desenvolver a compreensão dos outros e a percepção das interdependências na realização dos projetos comuns, preparando-se para gerir conflitos, fortalecendo sua identidade, respeitando valores pluralistas, compreensão e busca da paz. Mas vamos transformar este texto tão bonito, né, que está aí, em coisas práticas. É as situações do cotidiano, as minhas boas maneiras, o meu perdão, a solidariedade, a sinceridade e o respeito às diferenças individuais. Existe um livro do nosso querido Raul Teixeira, chamado Para Uso Diário. Eu não me recordo agora qual é o número do capítulo, mas o capítulo chama-se Não Passe Recibo. Quem tiver a oportunidade de ler este livro e este capítulo em específico, vai entender exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque ele vai mostrando, o Espírito Camilo vai mostrando que eu não posso mais, a partir de um momento em que eu já tenha essa compreensão, essa conscientização, de pautar a minha vida em resposta ao que os outros me fazem. O que os outros fazem é problema deles, não é problema meu. O problema meu é eu ter estas boas maneiras, é ter minhas relações de perdão, de solidariedade, de sinceridade e de respeito às diferenças individuais, que fazem o quê? Vão fazendo com que eu demonstre minha conduta cristã no processo de sociedade. Vai fazendo com que, então, eu respeite, que eu tolere e que eu coopere fraternalmente. Olha aí
todos esses pontos que nós comentamos até agora estão muito alinhados com aquele relatório do Jacques Delors, quando ele vai fazendo aquela série de observações a respeito do que seja a educação para o século XXI. E o aprender a ser? A destinação do homem e a sua perfectibilidade, o que só pode ser alcançado pelas experiências que lhe facultam simultaneamente o conhecimento da natureza, o conhecimento do outro e o conhecimento de si mesmo. Isso faz, então, com que Mateus, lá no capítulo 5, quando ele traz essa palavra do Cristo, sede perfeitos, porque essa perfectibilidade nós temos inata em nós, nós temos como semente, e que nós precisamos fazer com que ela desabroche, como foi falado já anteriormente. Então, o quarto pilar, que é o aprender a ser, a preparação do indivíduo para desenvolver sua personalidade e poder agir com autonomia, expressando opiniões e assumindo responsabilidades. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que eu atingi esse estágio, eu tenho condições de escolher o meu caminho. Ninguém mais diz o que eu tenho que fazer. Ninguém vai dizer que para eu ter a salvação, e essa salvação vamos colocar entre aspas, que eu tenho que trilhar tal ou qual caminho. Eu sei como eu faço isso. Então eu vou expressando as minhas opiniões e assumindo as responsabilidades. Lei de causa e efeito. Tudo que eu tiro da lei, eu tenho que retornar à lei. Em algum momento da minha existência, eu vou precisar fazer isso. Não por uma imposição, não por um castigo, mas por uma conscientização. Porque se eu burlei a lei, se eu retirei algo da lei, eu necessitarei em algum momento retornar ao processo evolutivo, né? desta condição que eu burlei. Tá? Envolve o seu pensar, seu sentir e agir no contexto da existência do homem. Nós vamos, então, superando a superficialidade dos conceitos, normas e conteúdo comportamental sem questionamento ou possibilidade de transformação. Ou seja, eu me fecho e digo que o mundo está errado e só eu estou certo. Ou eu verifico que recebo indícios, informações nas minhas relações das pessoas me mostrando um determinado comportamento, mas eu não quero me modificar. Eu sou assim. Então nós vamos percebendo que este processo do aprender a ser fará com que a gente também avance na senda do bem. A destinação do homem à sua perfectibilidade, o descobrir como ser integral, bio, psico, social e espiritual. Nós somos esse conjunto do corpo físico, da nossa mente, das nossas relações no mundo físico e das nossas relações no mundo espiritual. Então nós vamos verificando que esse aprender a ser fará com que que nós temos essa herança divina das ações próprias do aprender a ser na perspectiva cristã, colocar tudo aquilo que a gente aprende na nossa doutrina especificamente. Na pergunta 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? É uma pergunta muito interessante que Kardec faz ao Espírito Verdade, porque ele vai dizer o seguinte, que se a felicidade terrestre ela está relativa à posição de cada um de nós, quando eu tenho uma posição de felicidade para alguém, é possível que nesta condição de felicidade de um, ela possa ser a desgraça do outro. Então ele pergunta, existe alguma coisa que seja mediana, ou seja, que atenda às duas condições? E a resposta que Kardec recebe, para mim, é uma das respostas mais interessantes do Livro dos Espíritos, que ele vai dizer o seguinte, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então essa seria a felicidade mediana entre esses dois opostos, né? Em que nós colocamos da felicidade de um que pode naquele momento mesmo, naquela mesma felicidade minha, ser a desgraça de uma outra pessoa. Então quando eu tenho do ponto de vista material a posse do necessário, e aqui valeria uma discussão mais aprofundada do que seja necessário, mas nós não vamos entrar nisso agora, né? Mas é aquilo que eu preciso realmente para viver, ou aquilo que é supérfluo.
né? Então, essa seria a discussão. Mas ele diz o seguinte, com relação à vida moral, eu ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro em que sentido? Se eu sou, sendo pela nossa crença, que somos espíritos que vivemos outras existências, que somos espíritos que teremos a eternidade à nossa frente, se hoje passo por dificuldades, por alguma razão eu estou vivendo. Como nós dissemos no início da nossa reflexão, nós temos o quê? Nós temos que devolver a lei o que retiramos da lei. E por consciência, nesse processo de preparação das nossas reencarnações. Se nós quisermos estudar um pouquinho mais sobre isso, leiamos o livro Missionários da Luz, no seu capítulo que fala sobre experiências reencarnatórias. Lá André Luiz vai descrever como é o departamento das reencarnações no nosso lar. E ele vai mostrando como é que é feito esse trabalho, a conscientização dos espíritos, dos seus pedidos para as reencarnações. E a espiritualidade é tão bondosa que eles não permitem que nós assumamos determinadas situações, determinados problemas nas nossas existências, quando estamos nos preparando para reencarnar, se eu não estiver preparado. Porque se eu não estiver preparado e assumo aquilo, fatalmente eu faliria. Então nós vamos percebendo neste processo que a espiritualidade, que Deus é tão bom e é tão justo, que não permite que eu assuma responsabilidades maiores do que eu já estou preparado para tê-las. Então nós vamos vendo nesse processo toda a realidade das nossas vidas espirituais, das nossas vidas no mundo físico e no mundo espiritual, que estão relacionadas com essa realidade que estou colocando. E é muito interessante que André Luiz, então, estando nesse departamento, ele ouve em algum momento alguém comentar a respeito dos completistas. Então, o espírito que está ali trabalhando, né, com André Luiz, que é o coordenador desse departamento, ele vai explicar a André Luiz o que sejam os completistas. E ele vai dizer, não com essas palavras, mas com esse sentido, dizendo que completistas são aqueles irmãos que reencarnam na Terra, saem desta colônia, nosso lar, reencarnam na Terra e, ao término das suas existências, retornam a esta colônia e retornam na condição daqueles que completaram integralmente o seu planejamento, a sua programação reencarnatória. Mas ele vai dizer que, infelizmente, muitos daqueles irmãos que saem daquela colônia, reencarnam na Terra e quando retornam mais endividados do que quando foram. Então nós vamos percebendo a responsabilidade que nós temos em relação a isso, porque nós mobilizamos no mundo espiritual e no mundo físico elementos, condições para que a gente possa aplicar nas nossas existências o nosso planejamento. Imaginem o quanto trabalho nós damos à espiritualidade para reencarnar. As condições adequadas para que nós reencarnemos. E a partir do momento em que eu tenho essa oportunidade, eu venho a este mundo físico, pratico as minhas ações em função do meu livre-arbítrio, em função das minhas decisões, e quando retorno ao mundo espiritual, eu vou verificar que, se apliquei bem as minhas decisões, o meu livre-arbítrio, eu terei o quê? Uma condição de completista. Ou então, retorno ao mundo espiritual e vou verificar que todo aquele meu planejamento, que eu mobilizei tantos recursos da espiritualidade no mundo físico, e eu, no fim, acabo sendo um daqueles que faliram nesse processo. Então, nós vamos percebendo que, neste contexto, ele vai perguntar, então, Kardec pergunta ao Espírito Verdade, no 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, o de segunda ordem? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, neste processo, já encaminhando para o encerramento das nossas reflexões, eu acho que, por tudo que nós estudamos, pelos itens que nós colocamos até agora, conhecimento nós já temos,
Mas vamos refletir um pouquinho como eu me avalio no papel de pai e mãe. Como eu sou como pai e mãe? Como é que eu me relaciono com aqueles espíritos que reencarnaram como meus filhos, minhas filhas? Como é que eu me relaciono com eles? Eu estou preocupado em ajudá-los? Eu estou preocupado em cuidar para que eles desenvolvam bons conceitos, que eu ajude a formação do caráter deste indivíduo, né? Filho ou filha que eu tenho que eu recebi na minha vida, e nós, como espíritos, nesse processo, nós também fazemos um aceite, né? Porque nesse processo, no nascimento, da concepção, o pai, a mãe e o espírito reencarnante têm os seus compromissos e assumem os seus compromissos. Né? Como eu sou como filho e como filha, posso não ter tido o pai e a mãe que eu gostaria que tivesse, mas, como eu disse, nós falamos até agora, não importa a ação do outro, importa a minha ação. Como é que eu me comporto como filho ou como filha? Como eu sou como esposo, como marido, como mulher? Como é que eu sou nesta relação? Sou aquele que impõe ou aquele que concede? Sou aquele que ajuda ou sou aquele que só atrapalha? Como eu sou como profissional? Sou um bom profissional? Eu aplico todo o meu conhecimento nas minhas relações que vivo, na minha vida profissional, fazendo sempre o melhor, não procurando passar ninguém para trás, dando sempre as melhores informações. Como eu sou como pedestre? Porque é importante que a gente analise isso. Quando eu estou na rua andando, eu penso e exijo que o motorista do carro me respeite, que ele tenha consciência de que ele está num veículo e eu estou a pé. E como eu sou como motorista? Quando eu estou na condição inversa, eu respeito o pedestre? Eu respeito o outro motorista? Eu respeito as leis de trânsito? Ou eu só respeito as leis de trânsito quando eu tenho ali um equipamento que vai me denunciar? Seja um radar, seja lá o que for. Porque muitas vezes a gente percebe, né? Nós vamos andando numa condição. Quando tem um radar, a gente diminui para aquilo que o radar exige, e a partir daquele momento a gente continua na condição anterior. Então eu preciso me verificar neste processo, como eu sou como passageiro. Não tenho carro, mas eu uso ônibus. Quando eu estou dentro de um ônibus, eu respeito os mais velhos, eu respeito aquela senhora grávida que chega e precisa de um local para se sentar. Ou eu sou daqueles que, quando chega alguém nesta condição, eu finjo que estou dormindo para que eu não possa ser incomodado. Como eu sou como praticante de uma religião, todas as religiões pregam o bem, todas, sem exceção. E como eu sou como praticante dessa religião, eu pratico aquilo que eu estudo, o que a minha religião me coloca, ou sou daqueles que simplesmente ouço o que a religião me coloca, mas eu pratico coisas completamente diferentes. Como eu sou como cidadão? Como é que eu me comporto como cidadão? Eu sou aquele cidadão que contribuo para a sociedade onde eu vivo, ou sou daqueles que procura só tirar da sociedade onde eu vivo? Então nós vamos percebendo que neste processo é um processo no qual eu vou me mostrando como eu sou integrante desta sociedade, desta comunidade, porque neste item nós estaríamos aí aplicando os 4 pilares que nós falamos nestas nossas reflexões. Então, no encerramento dessas nossas reflexões, desejamos que todos possam fazer essa viagem íntima, avaliar-nos todos nós em relação a tudo que foi comentado, esses comentários foram feitos com as melhores das boas intenções, para que todos nós possamos, passo a passo, no nosso caminho evolutivo, irmos crescendo rumo a esse que está aí na tela, porque os ensinamentos que ele nos trouxe estão aí há muitos e muitos anos, mas nós estamos praticando. Então, encerrando o nosso trabalho, presença virtual de todos, pela bondade de nos acompanharem, por esse trabalho que a Federação faz por todos nós. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos passar agora uma mensagem e então estaremos encerrando o nosso trabalho.
Muita paz a todos.